uma rápida reflexão. Eu ia falar sobre Jeremias 18, mas a pastora falou sobre Ezequiel, e eu vou para Ezequiel. Ezequiel, o mesmo capítulo. Eu quero ser bem rápido. Ezequiel 37. Versículo 7. Diz assim: então profetizei como se me deu ordem. Diga assim, profetizei conforme me foi ordenado. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, os ossos se juntaram, osso com osso. Amém. Esse texto, ele nos traz muitas lições, né? E na verdade Deus está usando o profeta, concedendo-lhe uma visão para trazer lições para o povo de Israel. Quando Deus vai começar nesta visão, este diálogo, esta conversa com o profeta, que se dá em um ambiente espiritual. E nesta conversa, no versículo 3, diz assim: Deus diz ao profeta: filho do homem, porventura viverão estes ossos? Deus havia pegado o profeta e o colocado no meio de um vale de ossos secos. Diga assim: ossos secos. Irmão, falar em ossos secos, eu dei uma secada também, ó. Perdi 3 quilos. A pastora perdeu bem mais, né? Foi bem mais. O profeta está no meio de um vale de ossos secos. Quero louvar a Deus também pela vida dos irmãos aqui, do casal de Senhor, que sempre está aqui com a gente. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. E quando ele está no meio daquele vale, para poder ver a situação dos mesmos, Deus fala para ele assim, ó: filho do homem. Quando Deus usa essa expressão, filho do homem, essa expressão enfatiza ou chama a atenção do profeta quanto à sua humanidade. Filho do homem. Deus está enfatizando a humanidade do profeta. Deus abençoe a irmã Ceildes, que estava de férias, voltou. Deus abençoe. Escute, ou seja, Deus estava dizendo assim, ó, para Ezequiel, que está no meio do vale de ossos: Ezequiel, você, como um homem, como um mero mortal, alguém que se limita por aquilo que vê. Ô Ezequiel, como homem, o que você diz dessa situação? O que você diz deste lugar onde eu te pus, onde eu te introduzi, onde eu te coloquei? Então, você como homem, que
O homem, ele costuma ver as coisas como elas aparentam ser e se limita naquilo. Aí Deus conclui dizendo assim: filho do homem, poderão estes ossos reviverem? E em resposta a Deus, diante de uma pergunta que foge à possibilidade humana, sim ou não? Sim ou não? Então, o profeta está diante de uma pergunta divina que foge à possibilidade humana. Esta é a razão de Deus ter o chamado de filho do homem, você como homem, mero mortal. O profeta diz o seguinte: Senhor Deus, em outras versões, Senhor Jeová, tu o sabes. Escute, é óbvio, irmãos, irmã Ruth, que o profeta via que o que ele via era algo impossível de acontecer, sim ou não? Foi ele mesmo no versículo 2 que disse, depois de andar no vale de ossos, ele foi posto no meio, foi para a borda do vale e começou a andar ao redor do vale, diz o texto. E depois que ele andou, ele detectou, percebeu que os ossos na verdade estavam mais do que secos. Eles estavam sequíssimos. Então, o estado dos ossos era caótico, uma situação irreversível. Mas mesmo assim, diante da pergunta de Deus, ele não diz que era impossível, que não podia acontecer nada. Pelo contrário, o que ele disse? Senhor, disse o quê? Disse o quê? Senhor, Deus, tu o sabes. Existem situações que a gente vê, que a gente se depara, que foge do nosso raio de esperança, humanamente falando. E o que é que a gente diz? Só Deus. Sim ou não? Quem já ouviu isso? Os médicos, às vezes, quando vai dizer a situação grave do paciente, muitas das vezes eles dizem isso. Para o fulano, só Deus. Ezequiel está dizendo, só Deus. Escute, para aquilo que Ezequiel está vendo como impossível, ele não diz que é impossível, que nada podia acontecer, mas que Deus sabia do que poderia acontecer. Aprenda isso. Quem está me ouvindo, diga amém. Aprenda isso. O que eu vejo não é o que Deus vê. Não, os irmãos não entenderam não, irmãos. O que eu vejo não é o que Deus vê. Pastor Rony, por isso Ezequiel mesmo, sabendo do estado caótico daquela situação, não ousou falar do que ele tinha certeza e via. Escute, o que você vê nem sempre será o que Deus está vendo. Você pode estar vendo ou convivendo com alguém que é alcoólatra, mas Deus está vendo um pastor. Chega, arrupiou aqui, irmãos.
Você pode estar convivendo com um drogado, mas Deus está vendo um pregador. Eu posso estar vendo ou convivendo com uma mulher da vida, mas Deus está vendo uma missionária. Eu posso estar vendo ou convivendo com uma mulher estéril, que não gera filhos, mas Deus está vendo uma mãe. Você pode estar vendo o impossível, mas o Deus do impossível, quem serve aqui o Deus do impossível? O Deus do impossível vê as coisas como se já tivessem acontecido. Amanto cobre amandarabas. Nunca ponha um ponto final para aquilo que a razão está dizendo que é um ponto final. Em Deus sempre haverá novos recomeços. Não importa o estado da situação, por mais difícil, caótica, sequíssimos os ossos estejam, para Deus não há impossível. Aleluia. A pergunta de Deus dizendo: Filho do homem, poderão estes ossos reviverem? Estimula essa pergunta. Deus só pergunta para estimular o profeta a enxergar, a conseguir ver dentro daquele vale possibilidades. É possível, irmãos. Não desista, é possível sim. Diga para quem está do seu lado: é possível. Mas diga como profeta, irmãos. Diga: é possível. Quem pode dar um glória a Deus aí? E eu já quero encerrar. O versículo 7 que nós lemos, a Bíblia vai dizer que quando Deus faz entender ao profeta que é possível, Deus então diz assim: então faz acontecer. Ou seja, então profetiza. Quando o profeta abre a sua boca naquele vale, irmãos, acontece, diz o texto, houve um ruído e se fez um reboliço. Eu preguei aqui sobre um reboliço. O reboliço anunciava que era o sinal de que as coisas estavam voltando a seu lugar. Mas isso só foi possível quando Ezequiel começou a profetizar. O texto diz: enquanto eu profetizava, durante eu profetizava, as coisas começaram a acontecer. Ruído, ouviu-se um ruído,
começou um reboliço. Ou seja, a palavra do profeta estava surtindo efeito no vale. Irmão, escute isso. Escute isso. Quem não escutar, eu vou xiringar e álcool na cabeça. Escute isso. Deus só começou a trabalhar dentro daquele vale quando o vale foi tomado por uma voz profética. Os irmãos estão entendendo isso? Estorrane, antes da voz do profeta correr no vale, o vale é o mesmo. Está tudo normal. Nada acontecia. Mas depois que o profeta abre a sua boca no vale, depois que o profeta entendeu que o Deus do impossível estava dizendo profetiza, depois que o profeta começou a enxergar as coisas do ângulo que Deus enxerga, ele começou a profetizar. E quando ele começa a profetizar, algo diferente começa a acontecer no vale. Quando que você acha que Deus vai começar a trabalhar? O ponto de partida não é Deus, é você. O ponto de partida para Deus começar a trabalhar é você. É quando você entende que o poder para mudar a situação está no poder da sua voz em não aceitar a situação presente. E a dizer para aquilo que está um caos, que o seu Deus vai entrar com providência e vai fazer o que é impossível acontecer. No vale, começou-se a ouvir uma voz que dizia: irmãos, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Estava um silêncio tremendo, mas ouviu-se no vale: ossos secos, ouve, não a minha, mas a promessa que eu tenho de Deus sobre a minha família, mas a promessa que eu tenho de Deus no meu casamento, mas a promessa que eu tenho de Deus. Ossos secos, ouve. Ouve, ossos secos. Começou uma voz tomar conta daquele vale, dizendo: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: vai viver, o que está morto vai receber vida, vai ressuscitar, vai se erguer, se levantar novamente. E para encerrar, deixa eu te contar uma curiosidade. O osso mais pequeno do corpo humano está localizado no aparelho auditivo, nos ouvidos, e se chama estribo. Ele mede cerca de 2,5 a 3 milímetros. Quando um embrião
está em processo de formação no ventre de uma mulher, a primeira coisa a se formar são os ouvidos. Perceba que os ossos secos neste vale estão espalhados sobre a superfície do vale. Para poder sair daquele vale, o que precisava acontecer? Que esse estribo, menor osso do corpo humano, ouvisse a voz do profeta. É por isso que o profeta vai ao vale, para que os ossos, o menor dos ossos, pudessem ouvir o profeta. Se Deus não leva o profeta no vale, não haveria que os ossos ouvissem, e consequentemente nada aconteceria. Ouça isso. Muitas das vezes você vai se ver dentro de um vale, Deus te coloca lá dentro, não porque Deus quer te provar, mas porque os ossos que estão lá precisam da sua voz. Deus te coloca lá, diácono Oséias, não para prová-lo, mas porque o vale precisa de um profeta. Não é porque você está entrando no vale que você vai fazer parte do vale. É porque existe um estribo, um osso pequenino, precisando ouvir a voz de um profeta no vale. E essa voz é a sua. É a sua voz. Ramanto cobre amandarabachandarabas. E pramanto ramandarabachucandarai. Existe o estribo de alguém lá na sua casa, não sei aonde, que precisa ouvir e continuar ouvindo a voz do profeta, porque ouvindo a voz do profeta vai acontecer o milagre. Deus vai fazer a obra. Lamanto cobre amandarabás. Caramanto ramandarabás ucandabás. O vale precisa de profeta, irmãos. O vale precisa de profetas. O vale ainda precisa de profetas. Só quem é profeta no vale, fique de pé comigo, para nós fazermos uma oração. Glória. Aleluia. Escute. O vale era o mesmo até a chegada de um profeta. Depois que o profeta chega, o vale entra em reboliço, irmãos. Escute isso que eu vou lhe falar pelo poder que há no nome de Jesus. Diga assim, mas você tem que dizer como se fosse viver o que eu vou dizer aqui. Diga assim, vale, se prepara. Caramanto cobre amandaramos. Diga assim, porque vem chegando aí. Camanto
carabaxandarábias. Diga assim: vem chegando aí um profeta, uma profetisa levantada pelo o Senhor Deus Altíssimo para virar este vale de cabeça para baixo. Se prepara, vale, vai chegando aí um profeta cheio do Espírito Santo para profetizar como lhe foi ordenado por Deus, para levantar um exército neste vale de ossos. Mandarabando, rapracandarabas. Lama, isso, irmãos, vai profetizando aí, vai falando em línguas, vai entrando no vale com a autoridade que Deus te deu. Rabantou cantarabaxandaramandarabas. Vai entrando no vale, com a autoridade, com a espada desembainhada para guerrear, para lutar pelos teus. Lamanto cobre amandarabaxandaramandorobarabas. Lapacantorobriamandarabas. Oh, aleluia! Vai fazendo os ossos secos ouvirem a sua voz, vai fazendo o estribo ouvir a sua voz, vai mostrando para o vale que você está chegando, vai mostrando para o vale que tem profeta nele. Tem profeta no vale. Não é só ossos secos, não é só ossos espalhados. Existe um profeta de pé. Existe um profeta de pé no vale, erguendo a sua mão, abrindo a sua boca e dando uma ordem. Antorobaramandarabaxandaramanto cobriamandarabas. Rapracaramandoробaramandarabas cantorobarabandarabbas. Caramanto, feche seus olhos, irmãos. O vale está tremendo, Aleluias. Vai, irmãos, vai mostrando para o vale. Vai fazendo o vale perceber. Que não é alguém comum que está chegando, mas que é alguém cheio. Mas que é um profeta que está chegando no vale. Ramandorobaramandarabashandarabas. E pra caramanto cobriamando rapracaramandarabas. Aleluias. Aleluias.
Aramanto. Meu Deus, meu Deus, se é de uma voz que o vale precisa, ele vai ouvir a sua. Se é de uma voz que os ossos precisam para reviver, ele vai ouvir a sua. Profetiza, 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 Ezequiel, profetiza. Enquanto eu profetizava, Ramanto, Briamandarabas, aleluia. Carai, manchora, mandarabas.